Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu estarei elencando as 10 maiores seleções da história do futebol mundial e estarei considerando alguns fatores no ranking, como o desempenho em grandes competições, a Copa do Mundo, que é a mais importante, e depois competições continentais, como a Eurocopa e Copa América, além da Copa das Confederações. Outros fatores também serão citados ao longo do vídeo, como os grandes jogadores, ídolos, esquadrões montados, mas como algo secundário. Estarei dividindo o vídeo em duas partes para não ficar muito extenso. Essa é a primeira parte, que terá do 10º ao 6º colocado, tá? Então espero que gostem do vídeo e vamos começar. E abrindo o nosso ranking, galera, com a seleção portuguesa, que em Copa do Mundo tem um desempenho modesto. As melhores campanhas foram duas semifinais, uma em 1966, que terminou na 3ª posição, e outra em 2006, na 4ª colocação. Na Eurocopa tem sim uma certa tradição, tem um bom desempenho, principalmente nos últimos anos, tendo conquistado um título, além de um vice-campeonato e 3 semifinais, e na Copa das Confederações a melhor campanha foi uma 3ª colocação. É uma das seleções mais badaladas dos últimos anos, principalmente pelos craques que teve, pelos grandes times que montou, jogadores como Cristiano Ronaldo, Figo, Nani, João Moutinho, Pauleta, e lá atrás teve o Eusébio. Enfim, é uma seleção que já contou com vários craques, montou grandes esquadrões, e isso acaba alavancando e muito a sua popularidade no futebol. Então, por esse fator, pelo desempenho na Eurocopa, pelo retrospecto nos últimos 18, 20 anos, merece entrar nesse top 10. Fica na 10ª posição, porque dentre as seleções top 10 no ranking, sem dúvidas é aquela com desempenho mais fraco, com menos decisões, com menos participação em Copas do Mundo, com menos história, mas é uma seleção de respeito e merece ficar na 10ª posição. Na 8ª posição, galera, temos duas seleções, seleção holandesa e seleção inglesa. Vamos começar com a seleção holandesa, que na Copa do Mundo, apesar de nunca ter conquistado o torneio, tem muita tradição sim, né? Já foi 3 vezes vice-campeã, além de, em 2 oportunidades, ter chegado à semifinal. Uma delas terminou como 3ª colocada e a outra como 4ª colocada. Na Eurocopa também tem muita tradição, tendo conquistado um título, além de 3 semifinais. Agora na Copa das Confederações ela nunca participou desse torneio. É uma seleção com altos e baixos ao longo da história, mas que tem sim uma certa força no futebol, tem muita tradição e por isso fica nesse top 10, mesmo sem título mundial. Se tratando de grandes craques, a seleção holandesa é muito bem servida. Posso listar alguns aqui, como o Cruyff, que é um dos maiores jogadores da história do futebol. Teve Bergkamp, Kluivert, Van Basten, Clichy, Van Persie, Robben, Sneijder, Van Nistelrooy, Van der Sar. É uma seleção com grandes craques, jogadores históricos, esquadrões imortais, como aquela grande seleção de 1974, que recebeu o apelido de carrossel holandês pelo grande futebol que praticava e quase foi campeã do mundo, né? Naquela oportunidade era uma seleção liderada pelo grande gênio Cruyff. Poderia ficar mais acima no ranking se tivesse pelo menos um título mundial. Mas mesmo sem Copa do Mundo é uma grande seleção que merece muito respeito. Inclusive eu tenho uma imensa simpatia pela seleção holandesa, que fica na 8ª colocação. A 8ª colocada é a seleção inglesa, que na Copa do Mundo possui um título e 2 semifinais, as duas terminando na 4ª colocação. Na Eurocopa, o máximo que conseguiu foi um vice-campeonato e 2 semifinais. Da Copa das Confederações nunca participou. Então, assim, a Inglaterra é um país muito relevante, tem a liga mais importante do planeta, que é a Premier League, é o país que inventou o futebol, montou grandes times, grandes jogadores ao longo de sua história. Alguns deles eu posso citar aqui, como Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney, Ashley Cole, Terry, e alguns da atualidade, como o Harry Kane, o Sterling. É um país que tem muita força no futebol, só que em termos de seleção, ela tem um retrospecto bem modesto, bem tímido. Tem apenas uma decisão de Copa do Mundo, lá em 1966, apenas uma decisão de Eurocopa, que foi recente. Então uma seleção com vários contras e por isso não fica mais acima no ranking. Mas ainda assim é uma seleção grande, com várias participações em Copa do Mundo, com um título de Copa do Mundo que pesa bastante, e principalmente por esse título mundial e pelos grandes jogadores que teve, pelos grandes esquadrões que montou, merece
ficar nesse top 10 como oitava colocada, ao lado da seleção holandesa, que tem até mais tradição do que a seleção inglesa, porém não tem o título mundial que a seleção inglesa possui. Então, no final das contas, eu prefiro deixar as duas no mesmo patamar. Sétima posição, galera, seleção espanhola, que na Copa do Mundo possui um título recente, no ano de 2010, além de uma semifinal lá em 1950, onde terminou na quarta colocação. Na Eurocopa é a maior vencedora, ao lado da seleção alemã, com 3 títulos. Também possui um vice-campeonato e uma semifinal no torneio. E na Copa das Confederações tem um vice-campeonato e uma semifinal, tendo terminado na terceira colocação. Dentre as seleções do top 7 do ranking, é aquela com menos títulos na Copa do Mundo, com menos tradição dentro da competição. É uma seleção com a história muito recente, né? Veio a se tornar uma grande potência no futebol de fato em meados dos anos 2000, com aquela grande geração comandada por Xavi, Iniesta, Davi Villa, né? Antes desse período, a única conquista da história da seleção espanhola foi lá em 1964, um título de Eurocopa, né? Então, antes dos anos 2000, era uma seleção com retrospecto bem tímido, né? Então, em termos de títulos, tradição, história, a seleção espanhola fica consideravelmente abaixo das seleções que eu vou citar logo mais. Teve grandes jogadores ao longo de sua história: Xavi, Iniesta, Davi Villa, Raul González, Casillas, Puyol. É uma grande seleção, uma seleção que eu admiro e simpatizo bastante, mas pelos contras que eu citei, mesclando com seus pontos positivos, merece ficar na 7ª colocação. Seleção uruguaia, na 6ª posição, possui 2 títulos mundiais, além de 3 semifinais, todas elas terminando na 4ª colocação. É a maior vencedora na Copa América, ao lado da seleção argentina, com 15 títulos, além de 6 vice-campeonatos, 14 semifinais, 9 delas terminando na 3ª posição e 5 delas na 4ª posição. E na Copa das Confederações já tem um desempenho um pouco mais modesto, né? Foram apenas 2 semifinais, as 2 terminando na 4ª colocação. Mas na Copa do Mundo e na Copa América a seleção uruguaia tem peso, tem tradição, principalmente na Copa América, onde é a maior vencedora. Então, uma grande seleção que já teve grandes craques também, como Diego Forlán, Recoba, Cavani, Luizito Soares, que é muito conhecido aí pela galera brasileira. E eu acho que não fica mais acima no ranking, porque dentre as seleções top 6 no ranking, é aquela com menos tradição em Copa do Mundo, né? É aquela com menos decisões no torneio, com as conquistas muito antigas, né? Uma lá em 1930 e outra em 1950. A última decisão em Copa do Mundo foi em 1950, há 72 anos atrás, né? A melhor campanha nos últimos 48 anos foi uma semifinal no ano de 2010. Então eu vejo a seleção uruguaia, dentre as seleções top 6 no ranking, como aquela que tem bem menos peso, bem menos regularidade e tradição em Copa do Mundo principalmente. Mas é uma grande seleção que merece muito respeito e ocupa a 6ª colocação no ranking. Então é isso, pessoal. Encerro a primeira parte por aqui. Aguardem que logo mais chegará a segunda parte. Valeu? Tchau, tchau. Fui.